E nós vamos falar agora do Lupe, que deixou o Ministério da Previdência, hein? Pois é, meu amigo, a situação tende a piorar, tá? Tava ficando insustentável a situação dele, e ontem o Jornal Nacional ainda fez uma reportagem bombástica mostrando documentos do INSS que mostravam que o Carlos Lupe foi avisado de que estava havendo muita reclamação de desconto indevido nas aposentadorias, né? Como a gente falou, o crescimento foi em 2023, 2024. E o que ele fez? Absolutamente nada. Ao contrário, ele facilitou o acesso, por exemplo, do sindicato do irmão do Lula. O sindicato do irmão do Lula foi dispensado de digital para poder acessar os sistemas lá. Ou seja, no final das contas, ele piorou a situação, ele facilitou a roubalheira dos aposentados no final das contas, né? Ou seja, o Lupe está com um problema, porque agora ele é o culpado da coisa toda, né? O Lula sacrificou o Lupe para não ir o próprio Lula, porque o Lula a gente sabe que está enrolado nisso daí também. Então vamos falar sobre isso, mas vamos falar também sobre os absurdos, por que não tinha condição desse cara continuar. É lógico, o PDT agora pode sair do governo, eu não creio que saia, tá? O PDT também já está todo fodido, não sei se vai sair não, mas de qualquer forma, tem uma coisa muito importante aqui, ó. Investigado no esquema do INSS, avalia delação premiada. Eu falo para você, meu amigo, não tem jeito, botar o pinguço corrupto lá na presidência. Ah, mas a Lava Jato já prescreveu. Não, já está prescrito, já acabou, prescreveu os crimes da Lava Jato. Mas vai ter mais. Vai ter mais delação premiada, pode esperar. O Lula vai acabar os dias dele na cadeia, que é o lugar dele. Essa notícia foi sugerida por Saigado, Fiat Maré, a bomba brasileira e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lupe deixou o Ministério da Previdência após o escândalo das fraudes do INSS, né? Ele, em tese, ele pediu demissão, mas você sabe como é que é a demissão no final das contas, né? O presidente falou para ele, tem que pedir demissão, senão eu vou te demitir. Então é melhor ele pedir demissão, que pelo menos ele disse que não, que eu saí porque eu quis, e não sei o que lá, eu que pedi demissão, mas não, é porque ficou insustentável mesmo, né? Agora, o pior pro Lula é isso, cara, é que quem que vai botar num lugar que seja uma pessoa honesta? Não tem. O Lula só tem bandido no governo dele, só pessoas que já são escroques completos, que aceitam ficar do lado do Lula, porque sabe que o Lula é um bandido, todo mundo sabe que o Lula é um bandido, né? Chefe de quadrilha criminosa, de organização criminosa. Enfim, o presidente do PDT, o Carlos Lupe, que estava desde o início do governo há 2 anos e 4 meses, pediu demissão e anunciou sua demissão do governo nessa sexta-feira, dia 2. A sua gestão estava em crise depois da investigação do sistema de fraude, e agora a gente tem que pedir a renúncia do Lula. Porque é lógico, né? Se caiu o auxiliar direto dele, o que você acha que tem nessa parada? E outra coisa, Lupe, fala. Aproveita, é a chance que o PDT tem agora de se tornar a esquerda brasileira, de chutar o PT de vez. O PDT sempre tentou chutar o PT. O PT sempre tratou o PDT como aquele cachorrinho que ele, quando precisa, chama, mas quando não quer mais, quando começa a ameaçar, quando tem o Ciro Gomes, quando tem um candidato mais forte do PDT, o PT bate no PDT. Vai lá, Carlos Lupe, fala, entrega esta porra toda. Eu tenho certeza que foi o Lula por trás disso daí. Entrega o Lula, cara, é a chance de você fazer o PDT crescer e acabar de vez com o PT. Vai ser um favor que você faz pro Brasil. Lupe, presta atenção, Lupe, entrega o Lula. Vai ser a melhor coisa pro PT. E a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Eu imagino que o Lula tenha negociado alguma coisa lá com o PDT. Ele colocou o número 2 do Carlos Lupe, que é o tal de Volney Queiroz, que também deve ser corrupto. Todo mundo é corrupto. Quem tá no governo Lula é corrupto por definição, né? Você tá dentro de uma organização criminosa, o Lula é um chefe de organização criminosa, todo mundo que tá debaixo dele, por definição, é criminoso, né? Então aqui, ó, a saída de Lupe já havia dada como certa dentro do governo após a fraude no INSS. O Lula negociava com o PDT a sucessão, mas a gente viu, né? O Lula defendeu, falou, não, porque não teve nada com o Lupe, não apareceu o nome do Lupe, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas a verdade é que ontem teve uma reportagem aqui, ó, do INSS dizendo que o Lupe foi alertado sobre fraudes em junho de 2023. Em junho de 2023, o pessoal mostrou aqui um monte de desconto não autorizado e assim, mostrou assim, que teve documento dentro do INSS falando, olha só, tá acontecendo isso, tá dando merda, estão roubando os aposentados, Lupe, olha só, tem que dar um jeito nisso daí. Mas ele levou quase 1 ano para tomar providência. Não, ele não tomou nenhuma providência. Eles estão dizendo que levou 1 ano para tomar providência porque tomou providência agora. Ele tomou providência agora porque o escândalo explodiu, porque a Polícia Federal bateu lá na casa das pessoas, do pessoal. Aí que ele foi tomar alguma providência, porque ele tomou 0 providência, nenhuma providência. E se não tivesse a operação da Polícia Federal, ele não teria tomado providência nenhuma, ele continuaria sem tomar nenhuma providência, né?
Então, ou seja, aqui, ó, o Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a atas de reunião que mostram que o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, foi alertado sobre o aumento de descontos não autorizados em aposentadorias. Tá aqui, ó, tem aqui a imagem das atas aqui, ó, de como é que é o negócio e tal, que o pessoal mostrou, e que ele não fez nada. Aliás, não é que ele não fez nada, não é que ele não fez, foi pior do que não fazer nada. Aqui, ó, enxurrada de denúncias sobre descontos ilegais não impediu o INSS de firmar novos acordos com entidades. Ou seja, foi pior do que não fazer nada. Ele sabia que estava tendo problema, aí chegava uma nova entidade e falava, eu sou associação Botão Feliz, que eu quero roubar os aposentados. Por favor, quero me associar ao INSS para roubar os aposentados. E o Lupe, pois não, tá aqui a sua associação, tá aqui o documento, pode entrar aí, ou entra aí, rouba e seja feliz. O custo é 10%, sei lá quanto é que eles cobram, né? Porque não tenha dúvida que uma parte volta para o próprio INSS. Esses esquemas de roubo são sempre assim, né? Sempre tem uma porcentagem que volta para lá, né? Aqui, ó, Tribunal de Contas classificou como escabrosos os casos de descontos associativos e apontou falhas graves na fiscalização. Que fiscalização? Não tinha fiscalização nenhuma, nunca teve fiscalização nenhuma. Ao contrário, o que teve foi um aumento absurdo da roubalheira, porque afinal, né, por algum motivo, os brasileiros decidiram que tá ok ser roubado, votar no Lula lá 13, né, me rouba, confirma, né, e votaram no Lula e botaram o pinguço corrupto lá na presidência, uai, tá reclamando do que agora? Botaram o corrupto na presidência, tem que aguentar calado. Você aposentado aí que fez o L, aguenta calado. Paga até o final o desconto aí na sua aposentadoria, porque tu fez o L. Ô porra, queria o quê? Tá achando o quê? Que não tem consequência isso? Ai não, mas o Bolsonaro imitou o doente da Covid, não sei o que lá. Ai, vamos tirar o Bolsonaro, ele é muito ruim. Caraca, olha a quantidade de desconto que tinha na época do Bolsonaro. Aliás, isso é um absurdo. Porque se você vê essas matérias aqui, eles falam, não, porque o problema começou na época do Bolsonaro e não sei o que lá. Toda vez que a Globo fala dessa parada, fala que o problema começou na época do Bolsonaro, que é o Lula que está resolvendo o problema agora. Ou seja, o discurso oficial do governo é esse. Sendo que o pessoal não mostra a porcaria do gráfico. Aqui, ó, olha o gráfico como é, que é 2016, até antes do Bolsonaro, já tinha desconto. Aqui sempre teve esses descontos no INSS, sempre teve essa porcaria dessa máfia. Sempre foi uma máfia, sempre foi ladroagem isso. Mas os governos anteriores faziam um controle, né? Ficava ali, não, pô, peraí, tá roubando demais, pô. Dá uma maneirada, rouba um pouquinho menos aí, porra, sacaneia não, né? Coisa e tal. Ficava mantendo a coisa aqui. 2016 foi a Dilma, 2017 o Temer, 2018 o Temer, 2019 o Bolsonaro. Deu até uma caída no governo Bolsonaro, que caiu para 500 e pouco, coisa e tal. 2022 subiu um pouquinho, mas tá ali no patamar do razoável, né? O pessoal resolveu eleger um pinguço corrupto. O que aconteceu? Em 2023 quase dobrou aqui o número de descontos. Em 2024 triplicou, quadriplicou aqui 4 vezes mais o número de descontos do INSS de roubo de aposentado. Cara, isso que é o pior da coisa, bicho. É roubar aposentado. E o pior é que o PT continua insistindo nessa narrativa deles de que não, começou no Bolsonaro. Só que sabe o que acontece? O pessoal que é aposentado pega o olerite deles lá, pega o desconto deles, deixa eu ver se eu tô sendo roubado aqui. E olha só, eu tô sendo roubado. E desde quando? Tô sendo roubado desde 2023, tô sendo roubado desde 2024, tô sendo roubado desde 2025. Ou seja, o grosso dos descontos tá aqui, ó, 2023, 2024. Tem coisa mais antiga? Tem. Sempre teve essa fraudezinha no INSS. Mas o problema mesmo, a fraude profissional, né, é a mesma desculpa que eles usavam na Petrobras também com a Lava Jato. Não, porque sempre teve corrupção na Petrobras, que isso não é novidade, que já tinha corrupção antes, que a corrupção não começou com o Lula. Não começou com o Lula não, mas o Lula fez a coisa profissa. É aquele negócio de organização criminosa. Vamos roubar esses otários desses aposentados do Brasil. Me dá dinheiro aí, eu quero roubar esses otários. Fizeram o L, tem que ser burro, né? Para fazer o L tem que ser burro, né? Então vamos roubar esse pessoal. E o aposentado que fez o L fica quieto, não reclama não, não reclama não. Tem que pagar tudo, tem que pagar a porcaria do desconto todo lá, porque afinal, pô, vocês quiseram isso, quiseram botar um corrupto na presidência, né? Então, mas é impressionante como é que eles sempre falam isso. Não, porque começou no Bolsonaro aqui. O esquema conforme a investigação teve início em 2019 no governo Bolsonaro. Olha o absurdo. Não foi. Foi antes de 2019, já tinha isso daqui, e em 2019 estava tudo controlado aqui. Depois do governo Lula é que a coisa descontrolou completamente. Um absurdo esse negócio. O pessoal tá vendo que isso é coisa para derrubar o governo. E é o que eu falo, fica essa narrativa de que começou na época do Bolsonaro, começou na época do Bolsonaro. Não adianta. Na era da informação descentralizada e distribuída, não é mais narrativa contra narrativa. A verdade tem força, a realidade fatual tem força. Aí o aposentado pega o olerite dele e fala, caramba, tô sendo roubado aqui, desde quando?
Outubro de 2023. Caraca, e no Lula, governo Lula. Não adianta o Lula falar que foi o Bolsonaro, foi o Bolsonaro, foi o Bolsonaro, porque os aposentados vão olhar lá e vão, olha só, foi aqui 2023, 2024. É o grosso, 65% das fraudes foi 2023, 2024, né? Então, uma merda completa. É lógico, o loop estava totalmente insustentável aqui, mas se ele caiu, dá para cair mais, hein? Aqui, ó, o escândalo do INSS frustra roteiro otimista do governo Lula e amplia problemas do governo. Meu amigo, mas você pode esperar que é muito pior do que isso, meu amigo, é muito pior do que isso. O escândalo do INSS vai derrubar o Lula, vai acabar, é o prego no caixão do governo Lula. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Acabou. É muito pior do que mensalão e petrolão no final das contas, né? Tem isso daqui, e tem isso daqui também, olha só, aqui. INSS dispensou exigência de biometria para o sindicato do irmão do Lula. Olha, foi o sindicato do irmão do Bolsonaro? Não, não foi o sindicato do irmão do Bolsonaro, até porque o Bolsonaro não tem irmão sindicalista. Mas foi o sindicato do irmão do Lula, aquele que é comunista, sabe? Que prega a revolução do proletariado, aquelas coisas todas, que não quer democracia, não. Ele fala em tomar as forças armadas mesmo, em golpe, coisa e tal. Esse cara aqui, ele chama Frei Chico, mas não é Frei não, tá? Não se enganem pelo nome, tá? Ele chama Frei Chico, mas ele é um ateu, filho da puta mesmo, como todo socialista. Aqui, ó, ele tá aqui, ó, dizendo que, olha só, etapa obrigatória desde março de 2024, essa norma proibia repasses à entidade que não comprovassem a autorização dos descontos por meio de biometria. E aí, apesar da exigência, a direção do INSS tinha autorizado, a partir de junho de 2024, uma solução biométrica transitória. Então, tá vendo aqui? Olha só, o Lupe foi lá e facilitou para o sindicato do irmão do Lula para ele continuar roubando os aposentados. E aí vem o pessoal do Jornal Nacional querendo convencer que isso vem desde 2020, desde 2019, da época do Bolsonaro. Não, isso é do Lula. Tem as digitais do Lula para tudo quanto é lado, né? O Lula tá achando aqui que, aqui ó, fraude no INSS azeda planos de Lula, né? O Lula tava querendo dizer que esse ano era o ano da colheita e coisa e tal, ele tá colhendo o grosso dele. Ele falou que o grosso ia entrar, o grosso tá entrando agora nesse ano. É o ano da colheita do grosso, né, do Lula, né? E, ou seja, tá mais do que claro, eu falo para vocês, o Lula tem que cair com isso. Isso aqui é escândalo para impeachment, isso aqui é para cair o presidente. O Lupe caiu é porque tem coisa pior do que isso. Lupe, abre a boca, Lupe, fala, Lupe. É a sua chance de descolar o PDT do PT, de salvar o PDT e deixa o PT se ferrar, pô. Salva o PDT, pelo menos tem alguma coisa. Vai ser a nova esquerda no Brasil. Ainda vai enterrar o PT e vai enterrar o pessoal junto, porque o pessoal tá junto com o PT, né? Aqui, ó, e ainda tem isso daqui, meu amigo. Ainda tem isso daqui. Ô, Lupe, se você demorar a falar, vai ter gente que vai falar primeiro, tá? E se falarem primeiro que você, é capaz de você e o PDT e o PT irem pro buraco junto aqui, ó. Investigado no esquema do INSS, avalia a delação premiada. A investigação da PF já resultou na demissão do presidente do INSS, do ministro da Previdência, e tem um monte de gente na cadeia, tá? Tem um monte de gente sendo investigada e coisa e tal, e o pessoal tá querendo fazer aqui a delação premiada. Aqui, ó. Um famoso advogado criminalista, aliás, percebeu o aumento na procura de clientes com o surgimento do escândalo no INSS. O Brasil voltou, ironiza ele. Caralho, que coisa triste isso, cara. Mas pior que é verdade, cara. O Brasil voltou pra corrupção. Os advogados estão todo mundo rindo daqui até aqui, ó. Voltou a galera da corrupção. Ei, advogado, todo mundo feliz. Aí minha esposa querida, pode comprar o carro 0 km que o Lula fez mais escândalo de corrupção. Vamos ter aqui honorários advocatícios sobrando aqui até o final do ano. Olha que beleza. O Brasil voltou, diz o advogado. Tá aí. A delação premiada disso daqui, meu amigo, aí vai ser pesado. Aí eu quero ver. Agora, vamos ver esse negócio, porque eu suspeito que o PT vai pedir ajuda para o STF. O STF vai dar um jeito de melar essa porra toda. Não duvido nada, porque do jeito que tá indo aqui, isso aqui tá indo pra queda do Lula. Tá indo pra queda do Lula. É o fim do PT isso daqui. O STF vai ter que intervir. Ou então, porque se o Lula cair, o STF cai também. Vocês sabem disso, né? Essa parceria, essa coligação PT-STF é a ditadura que tá governando o Brasil nesse momento. Se cair um lado, o outro cai também. Vai estar divertido esse troço. Tem que cair mais. Lupe, fala, Lupe!